Queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, famílias que têm a oportunidade de ouvir essas aulas, que alegria poder compartilhar com você um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio 51 e 52. O ano era 1831, mês de março. Joseph estava na cidade de Thompson, no estado de Ohio, e ele recebeu a revelação conhecida hoje como Doutrina e Convênio 51. Foi dirigida a Eduardo Patrick, que era o bispo da igreja. Os santos estavam se preparando para mudar de Nova York, região de Palmar, região toda lá, Collinsville e tudo, para Kirtland, Ohio. E o Senhor começou a dar instruções sobre isso. Começando no versículo 1, o Senhor diz assim: Escutai-me, diz o Senhor, vosso Deus, e falarei a meu servo Eduardo Patrick, e dar-lhe-ei instruções, porque é necessário que receba instruções sobre como organizar este povo. Porque é necessário que seja organizado de acordo com minhas leis. Caso contrário, serão cortados. Lembra, Eduardo Patrick tinha sido chamado para servir como bispo na igreja, o primeiro bispo da igreja. E o Senhor estava falando aqui da lei da consagração. Como funcionava? As pessoas deveriam consagrar seus bens ao bispo da igreja naquela ocasião e seria devolvido a elas a porção que eles necessitavam para poder viver com suas famílias, de maneira que todos fossem iguais. O que significa ser todos iguais? Se eu tivesse lá, eu, a esposa, 7 filhos, então seria dado uma porção suficiente para sustentar uma família dessa tamanho. Se fosse uma família de um casal, seria para um casal. A igualdade era em relação à condição de cada um. E as pessoas iam produzir, plantar, cultivar, desenvolver seus negócios, e o excedente compartilhariam com o bispo, seria dado aos pobres. E assim o Senhor instituiu esses princípios de consagração para que pudesse a igreja se estabelecer lá na região de Kirtland e Thompson e região. Uma coisa interessante é que Lyman Copley, ele havia consagrado sua fazenda, ele queria viver a lei da consagração para que os santos pudessem lá habitar. Uma coisa interessante é que depois os santos lá de Nova York, de Collinsville, cerca de uns 60 membros chegam para cá próximo de junho, por ali, um pouco antes, e vão residir na fazenda de Lyman Copley. Mas eles ficaram poucas semanas e ele se arrependeu e expulsou os santos de lá. E daí os santos foram chamados, aquele grupo de santos, para poderem se transferirem e irem para Jackson, Missouri, 1.500 quilômetros de distância dali. Algo interessante é que antes de tudo isso acontecer, o Senhor deu essa revelação. E olha só o que fala os versículos 16 e 17. E consagro-lhes esta terra por um certo tempo, até que eu, o Senhor, proveja a sua subsistência de outra forma e ordene-lhes que partam daqui. Olha o 17, que preciosidade. E a hora e o dia não lhes são indicados, portanto, que vivam nessa terra como se aqui fossem permanecer anos, e isso lhes se reverterá para o bem. Então, a instrução que o Senhor estava dando, embora o Senhor estivesse declarando que era um lugar de permanência temporária, deveriam ali se estabelecer como se ali anos fossem viver. E os santos, ao se estabelecerem naquela região, pelo menos aquele grupo de pessoas que eu já mencionei, eles araram a terra, começaram a construir suas casas e tiveram que abandonar tudo. E o 17 fala assim, né? Vou ler aqui.
e a hora e o dia não lhes são indicados. Portanto, vivam como se aqui fossem permanecer anos. E isso lhes reverterá para o bem. 19 agora. E quem for um mordomo fiel, justo e sábio, entrará no gozo do seu Senhor e herdará a vida eterna. E aqui o Senhor utiliza o termo mordomia. Mordomo é aquele que é responsável por certas coisas do seu Senhor e cuida, e organiza, e dirige, e trabalha com aquelas coisas. E o Senhor está chamando as pessoas, eu, você, todos nós, de mordomos do Senhor. Se aplicava a eles naquela época e se aplica nos dias de hoje até nós. O elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12, um apóstolo do Senhor de nossos dias, vivo, né? Ele tem ensinado sobre esse assunto. E está na Liahona de novembro de 2009, com o título Mordomia, uma responsabilidade sagrada. E ele começou a se referir, só uma coisinha, naquela época, 1831, o Senhor estava instituindo entre eles a lei da consagração. Nós não vivemos a lei da consagração hoje como eles estavam vivendo naquela época. E nós veremos mais adiante que os profetas foram dando orientações para nós. Hoje, eu e você, nós vivemos a lei do dízimo, que nós consagramos, né, para o Senhor 10% daquilo que recebemos. É uma bênção pagar o dízimo ao Senhor. E consagramos nosso tempo, nosso talento para poder edificar o reino de Deus aqui na terra. Mas, falando sobre mordomia, o elder Quentin L. Cook, ele falou assim, abre aspas, vivemos numa época perigosa em que muitos acreditam que não precisam prestar contas a Deus e que não têm responsabilidade pessoal ou mordomia por si mesmos ou por outras pessoas. Muitos neste mundo se concentram na satisfação pessoal, colocando-se em primeiro lugar e amando os prazeres mais do que a retidão. Não acreditam que são guardiães de seus irmãos. Na igreja, porém, acreditamos que essas mordomias são uma responsabilidade sagrada. Os princípios da responsabilidade da mordomia têm grande significado em nossa doutrina. A mordomia na igreja não se limita a uma responsabilidade física ou material. O presidente Spencer W. Kimball ensinou, abre aspas, temos mordomia sobre o corpo, a mente, nossa família e nossas propriedades. O mordomo fiel é aquele que exerce domínio justo, que cuida bem do que possui e que atende às necessidades dos pobres e necessitados, fecha aspas. Continuando a mensagem, né, foi uma citação que o elder Cook fez, continuando as palavras do elder Cook. Quanto à nossa mordomia em nossa família, alguns nos ensinaram que, quando nos apresentarmos perante o Salvador, e ele pedir que prestemos conta das coisas sob nossa responsabilidade terrena, haverá duas importantes perguntas quanto à nossa família. A primeira será quanto ao nosso relacionamento com o nosso cônjuge e a segunda será referente a cada um de nossos filhos. Em todas as nossas mordomias, seguimos Jesus Cristo. Procuramos fazer o que ele pediu que fizéssemos, tanto em seus ensinamentos quanto em seu exemplo. Espero que cada um de nós analise individualmente em família as mordomias sob nossa responsabilidade. Rogo que o façamos sabendo que, no final, teremos de prestar contas a Deus. Fim da citação. Que mensagem maravilhosa do elder Cook. Eu fiquei pensando numa pergunta. Qual é a mordomia que o Senhor designou
para você. E eu tenho pensado na minha responsabilidade, qual a mordomia que o Senhor designou para que eu, irmão André, cuidasse. E cada um de nós, eu e vocês, teremos um dia de nos apresentar diante do Senhor e relatar nossa mordomia. E essa é a mensagem que eu tinha para compartilhar de Doutrina e Convênios 51. Vamos para 52. Depois nós vamos fazer uma ligação das duas, tá bom? Doutrina e Convênios 52, ela já foi dada no dia 7 de junho de 1831. Já nessa época, na região de Kirtland, Thompson, toda aquela região, já tinha cerca de 2.000 membros. De março a junho, de 100 foi para 2.000. E o trabalho era intenso, o bispo Eduardo Patrício, todos os irmãos trabalhando intensamente para que o reino pudesse prosperar, que a igreja pudesse frutificar naquela região. Era uma conferência que estava sendo realizada e durante estas reuniões, aconteceu o seguinte: várias pessoas testificaram que viram Deus em visão durante a reunião. Lyman White disse ter testemunhado as visíveis manifestações do poder de Deus, tão claramente como deve ter sido no dia de Pentecostes, que incluía a cura de enfermos, a expulsão de demônios, o dom de línguas, o discernimento de espíritos e profecias de vigoroso poder. O historiador da igreja, John Whitmer, escreveu, abre aspas, o Espírito do Senhor desceu sobre Joseph de modo incomum, e Joseph profetizou que João, o revelador, estava com as 10 tribos de Israel, a fim de prepará-las para seu retorno de sua longa dispersão. Embora os membros da igreja presentes à conferência tivessem tido experiências espirituais jubilosas, John Whitmer relatou que o adversário também estava presente. Embora o Senhor derramasse seu espírito sobre seus servos, o diabo aproveitou a ocasião para tornar seu poder conhecido e dominou Harvey Whitlock, de modo que ele não conseguia falar. O Senhor revelou os desígnios do adversário ao profeta e Joseph ordenou ao diabo, em nome de Cristo, que partisse para alegria e consolo. No último dia da conferência, 6 de junho, o profeta Joseph recebeu a revelação que se encontra em Doutrina e Convênios 52. Poucos anos depois, ele escreveu em um jornal da igreja que essa revelação tinha sido recebida por meio de uma visão celeste. Bom, vamos estudar então Doutrina e Convênios 52. Lembra, ela tinha sido logo depois da conferência, tá? Vamos começar lendo aqui o versículo 9. O Senhor ele estendeu o chamado para vários irmãos servirem em missão. Na verdade, foram chamados 28 irmãos. Um deles depois desistiu e foram chamados mais 3. No final, 30 irmãos partiram em missão. Mas no versículo 9, o Senhor disse assim: e partam para lá, pregando a palavra pelo caminho, dizendo nada mais do que escreveram os profetas e apóstolos e o que lhes for ensinado pelo Consolador, por meio da oração da fé. E esses missionários que estavam saindo no campo, o que eles deveriam ensinar? Aquilo que os profetas estavam ensinando, aquilo que estava nas Escrituras. E esse modelo, irmãos, essa maneira de ensinar, ela está presente em nossos dias. No versículo 11, diz assim: pois assim diz o Senhor, abreviarei minha obra em justiça
pois dias virão em que enviarei julgamento para alcançar a vitória. Então, como que nós podemos abreviar os dias do Senhor, né? A obra do Senhor, né? Em justiça, em retidão. Essa é a única forma. No versículo 14 até ali o 19, é uma parte muito especial desta revelação. Diz assim: e também eu vos darei um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados, porque Satanás está solto na terra, enganando as nações. Olha que coisa mais triste de se ouvir, e que é uma realidade em nossos dias, que o Senhor está nos advertindo. Satanás está solto enganando pessoas, e todos os dias, sejam membros da igreja ou não, nós observamos pessoas sendo enganadas. Enganadas por Satanás, sendo afastadas de Deus. Mas o Senhor, ele nos dá um consolo, ele diz: eu vou dar um modelo. E segue esse modelo. O que é um modelo? O modelo é uma maneira, são costumes, são ritos, são práticas aplicáveis, são uma forma de se fazer coisas, uma forma de viver que garante para nós segurança. Muito bem. A minha esposa, ela gosta de cozinhar e os filhos vivem ligando para cá, diz: mãe, aquela receita e tal. E meus filhos, todos eles sabem cozinhar e fazer várias coisas. E isso devido totalmente à mãe. Totalmente à mãe. E a Sônia é uma mulher maravilhosa, eu amo minha esposa de todo o meu coração, é o amor da minha vida. A Sônia, minha esposa, ela completa a minha vida. Eu sou totalmente feliz com minha esposa. Nós nos amamos, nos compreendemos, somos amigos, companheiros, namorados, esposo e esposa. E ela tem essa influência poderosa em nossa família em muitos aspectos. E um desses aspectos é as coisas que ela tem ensinado a nossos filhos e a mim, a todos nós. E os filhos costumam ligar, né? E eles toda semana falamos com todos os nossos filhos, sempre foi assim. E normalmente, às vezes, em várias ocasiões, eles ligam pedindo receitas. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? A ideia, a Sônia fala: faz isso, assim, 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 assim. E ela sempre fala: não muda a receita, que dá errado. Depois que você se acostumar a fazer o pão, ou aquele doce, ou aquele tipo de prato de comida, depois que você fizer várias vezes, aí você muda, faz outra coisa. Então ela sempre ensina esta forma de cozinhar aos filhos, né? E aqui o Senhor está dizendo: eu vou dar um modelo para você não ser enganado, para que Lúcio não te engane. E diz assim, no 15, agora aí o Senhor começa a descrever um pouco desse modelo. Portanto, aquele que ora, cujo espírito é contrito, esse será aceito. Esse é aceito por mim, se obedecer minhas ordenanças. Então o Senhor está falando assim: aquele que tem um espírito contrito, né, quebrantado, desejoso de receber o Evangelho, e busca o Senhor, vai ser aceito. Mas o Senhor dá uma característica daqueles homens inspirados e mulheres que aceitam Deus. Eles guardam as ordenanças. Que ordenanças é essa? O batismo de água, o batismo de fogo, do sacramento, do sacerdote, as ordenanças do templo. Então é uma característica. Para quê? Para que nós não sejamos enganados. 16. Aquele que fala, cujo espírito é contrito, cuja linguagem é mansa e edifica, esse é de Deus, se obedecer a minhas ordenanças. Então, novamente, aquele que tem um espírito contrito, novamente, desejoso de receber Deus, né, de receber revelação, de mudar a sua vida para Deus, cuja linguagem é uma linguagem mansa, que edifica, aquela que
Nós falamos muito sobre edificação nas últimas 2 aulas, né, de Doutrina e Convênio 50. Esse é de Deus. Se obedecer minhas ordenanças. E observa que o Senhor está dando um modelo. Às vezes eu fico vendo pessoas se afastando do reino, se afastando de Deus. Eles não seguem o modelo. A mesma coisa quando meus filhos vão fazer uma comida, eles aprenderam uma receita, e daí eles dizem, deu certo, não deu certo, mas como que não deu certo? Isso é comum acontecer. Não, é que eu estava fazendo, eu achei dar o meu jeito, eu mudei aqui, não vai dar certo. Segue a receita, segue o modelo. E às vezes as pessoas estão dispostas a seguir as filosofias do mundo, as dúvidas do mundo, o padrão do mundo, os costumes, em todos os aspectos. E o que acontece? Eles não dão ouvido ao conselho de Deus. Olha, eu vou te dar um modelo. Qual que é o modelo? Esses ensinamentos todos, se obedecer às minhas ordenanças. E as pessoas se afastam porque seguem pessoas que não guardam as ordenanças. Doutrina e Convênio 50, por exemplo, nós vimos ali como discernir espíritos, falamos muito sobre receber revelação, como se guiar, blá, blá. Se guardar minhas ordenanças. É uma característica das pessoas que nós podemos chamar homens de Deus, mulheres de Deus, homens cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito. Lembra, o Senhor falou aqui no versículo 9, nada, partam pregando, né? Daí diz, nada mais do que escreveram os profetas e apóstolos e o que for ensinado pelo Consolador. Então, olha os modelos que o Senhor dá. Nos dias de hoje, você segue a palavra do Senhor que está nas Escrituras, Velho e Novo Testamento, Livro de Mormon, Doutrina e Convênio, para grande valor, na palavra dos profetas vivos. Olha o modelo, não se afasta dos profetas vivos. Os profetas vivos de Deus, eles são testemunhas especiais do Salvador para nós. Eles são as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, que testificam do Salvador. Fica perto dos apóstolos, fica perto dos seus ensinamentos, não se afasta. Se você se afastar deles, você vai ser enganado, vai ficar cheio de dúvida. E às vezes eu vejo pessoas cheias de dúvidas, mas não quer olhar para os ensinamentos dos apóstolos e profetas vivos que o Salvador te deu. Imagina na época de Noé. Qual foi a diferença entrar na arca ou não? Quantos riram de Noé fazer uma arca num lugar tão distante de grandes lagos e rios e tudo mais, oceanos? E o que aconteceu? A chuva veio. As pessoas tinham Moisés para seguir, um profeta de Deus. Certa vez, lá estavam no arraial. O arraial era o acampamento de Israel, e tinha muitas serpentes venenosas, e o Senhor instruiu a Moisés que fizesse uma haste de metal, com uma imagem de uma serpente em cima, colocasse bem no meio do acampamento, e se qualquer um que fosse mordido, picado pelas serpentes, olhava para a serpente e não morria. Mas eles não seguiram esse modelo simples. E eles não olharam e morreram. Se você estivesse lá e uma serpente te mordesse, você ia olhar lá para o centro? Quer saber a resposta? Se você hoje dá ouvidos ao que os profetas vivos falam, você olharia para a serpente. Se você não presta atenção, meu amigo, minha amiga, você ia morrer no deserto. Esse é o modelo que o Senhor está dando. E daí o Senhor continua aqui, E também aquele que estremece sob o meu poder terá força, será fortalecido, e produzirá frutos de louvor e sabedoria, de acordo com as revelações e verdades que vos dei.
Então, aquele que se sente fraco, como eu e você, mas se nós buscarmos o Senhor, Ele vai nos fortalecer. E se Ele nos fortalece, nós vamos continuar firme. Continuando no 18. E também aquele que é vencido e não produz frutos, de acordo com este modelo, não é meu. E qual que é o modelo, irmãos? Uma característica, se obedecer minhas ordenanças. No 19. Portanto, por este modelo, discernireis os espíritos em todos os casos debaixo do céu. E o Senhor, então, está dando um modelo simples para nós, que traz segurança, para que possamos viver o Evangelho com nossa família. Qual que é o modelo? Está aqui nas Escrituras. E a característica, guarda os convênios. Guarda os convênios. Vários irmãos foram chamados para partir em missão, outros não foram chamados, ficar, e o Senhor falou a eles, que trabalhem, no 36, que trabalhem com suas famílias, nada mais declarando do que os profetas e apóstolos, as coisas que viram e ouviram e em que firmemente creem, para que se cumpram as profecias. Hoje nós temos apóstolos e profetas vivos, irmãos, para que possamos olhar e aprender e nos guiar na nossa sociedade moderna. Nós não estamos sós, o Senhor nos deu orientação, nos deu um modelo a seguir. Muito bem. Deixa eu só ler umas citações aqui. Quando o Senhor está falando assim, para ensinar o que os apóstolos, estão ensinando, os apóstolos modernos. O presidente J. Rubem Clark Jr., um profeta do Senhor, um apóstolo que serviu como membro da primeira presidência, um dia falando a educadores religiosos, disse em 8 de agosto de 1838, ele falou o seguinte, o título da mensagem é um discurso que se chama O Curso Traçado para a Igreja em Assuntos Educacionais. Se você escrever no site da igreja, você vai encontrar facilmente. Diz assim, abre aspas, falando a educadores religiosos, e eu vou estender hoje a pais e mães. Abre aspas, seu principal interesse, seu dever essencial e quase que exclusivo é o de ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como revelado na época atual. Para ensinar esse Evangelho, vocês devem empregar como fonte e considerar autoridades no assunto as obras padrão da igreja e as palavras das pessoas chamadas por Deus para liderar seu povo na época atual. Vocês não podem introduzir em seu trabalho sua filosofia peculiar, não importa de que fonte ela venha, nem quão agradável ou racional lhes pareça. Não devem alterar as doutrinas da igreja, nem fazer com que fiquem diferentes do declarado nas obras padrão da igreja e pelas pessoas que têm autoridade para declarar a mente e a vontade do Senhor para a igreja. Fechar aspas. Devemos ensinar, então, o que o Senhor tem dado através das Escrituras e da palavra dos profetas. Esse é o nosso modelo de vida, irmãos. Não se afastem disso. Eu oro ao Senhor para que eu e vocês possamos dar ouvidos às palavras dos profetas vivos e assim andarmos em segurança nessa terra. Hoje, muitas vozes nos chamam para nos afastarmos de Deus. Mas encontraremos força, vigor espiritual, segurança, se dermos ouvidos às palavras de nosso Pai Celestial Jesus Cristo. Onde encontrar? Nas Escrituras e nas palavras dos profetas vivos.
se abrirmos nosso coração, estivermos um coração contrito, né, quebrantado, para receber revelação dos céus. Aí é segurança, irmãos. E lembra o modelo que o Senhor deu, os homens de Deus e as mulheres de Deus que foram santos, e são santos em todas as épocas, eles têm uma característica: não se afastam das ordenanças dadas por nosso Pai Celestial Jesus Cristo. E eu faço um convite hoje para você, pessoas que amamos tanto. Qual é a próxima ordenança que você tem para cumprir? É o convite que o Alder Berner fez esses dias. Qual a próxima ordenança? Bem, domingo teremos mais um dia do Senhor e poderemos compartilhar o sacramento. Essa é a próxima ordenança. Quer estar próximo de Deus, quer estar próximo do nosso Pai Celestial, não quer ser enganado, procura cumprir a próxima ordenança. As ordenanças que você já possui do sacerdócio, do templo, do batismo, vive isso intensamente na vida. Irmãos, essa é uma mensagem de paz e de segurança a todo homem e mulher nesta terra, que realmente deseja seguir Deus. Não é uma mensagem do irmão André, é uma mensagem dos profetas, é uma mensagem de Jesus Cristo que está nas Escrituras. Eu deixo esta aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos, irmãs, tenham um ótimo dia, um ótimo domingo. Continue em retidão, tenha uma ótima semana, cuide de sua família, cuide de suas crianças. Se você é um jovem ou uma irmã, irmão, solteiro, cuide-se. Tem tantas coisas querendo te destruir, toma cuidado. Esteja próximo dos profetas de Deus, siga seus ensinamentos, daí vamos ter segurança. Lembra do modelo que o Senhor deu, se guardarem as ordenanças. Eu deixo essa aula, esse carinho todo para vocês. Tchau, se cuide, tenha um ótimo dia.